De pé e façamos a leitura do Salmo 122. Os irmãos encontraram? Queria ler e que os amados me acompanhassem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão plantados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que está firme. Para lá sobem as tribos do Senhor, conforme o testemunho dado a Israel, para exaltar o nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por amor de meus irmãos e meus companheiros, agora direi que a paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, irmãos? Podem se assentar e que o Senhor use apenas a minha boca, mas tão somente coloque aqui a sua palavra, aquilo que Ele deseja que a amada igreja escute nesta noite. Meus queridos, fazendo, antes de mais nada, uma informação para os amados irmãos, nós estamos nos pequenos grupos trabalhando um livro. Esse livro tem por título Saudades de Casa. E esse livro, ele estuda os salmos de degraus, os salmos de ascensão, os salmos de romagem, que é um grupo de salmos dentro do livro de Salmos, que vai exatamente do Salmo 120 até o Salmo 134. Obviamente, esses salmos, eles têm muito a nos ensinar. E olhando para esse texto, eu queria fazer uma breve panorâmica para que os amados entendessem, se situassem esse texto que nós estamos lendo, e em seguida nós iremos fazer uma aplicação à vida das nossas famílias, olhando aquilo que está presente nesse salmo tão maravilhoso. Amém, irmãos? Meus queridos, nós estamos diante de um salmo atribuído ao rei Davi. E esse salmo, ele inicia com um momento de alegria. O salmista, ele se sente alegre, porque ele foi convidado para ir à casa do Senhor. E desse momento nós já dizemos para os amados irmãos que naquele momento em que esse salmo foi escrito, não havia um templo como esse que nós estamos aqui, porque o templo só foi construído com Salomão, mas lá não havia um templo, mas lá havia a arca, lá havia os sacerdotes, e o povo entendia que aquilo dali era a presença de Deus, e o povo se alegrava, não pelas paredes, pelos templos, mas o povo se alegrava pela presença do Senhor. Era a presença, não eram as paredes, era a presença de Deus, não era o teto, não eram os lustres, mas era a presença do Senhor que aquele povo buscava. E o salmista, o rei Davi, ele diz: eu fico alegre, porque nós estamos indo para a casa do Senhor. E ainda caminhando, ele diz agora no verso 2... os nossos pés estão plantados dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
O salmista se alegra, porque os pés dele não estão vacilando, porque os pés dele não estão no mundo, porque os pés dele estão na casa do Senhor, e ele se alegra, porque onde os pés estão plantados, é a presença do Senhor. Meus queridos, como esse salmo tem a nos ensinar? O versículo 3, então ainda diz assim: Jerusalém está edificada como uma cidade que está firme. O Senhor se agrada de firmeza. O Senhor se agrada de constância. O Senhor se agrada de continuidade. O Senhor se agrada daquele que não apenas levanta a mão e diz assim: hoje eu te sirvo, Senhor, amanhã eu não te sirvo mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. O Senhor é um Deus de firmeza. A igreja do Senhor precisa ser firme, porque o nosso Deus não muda e nele não há sombra de variação. Se ele é firme, a igreja tem que ser firme. Se ele é firme, aqueles que o servem também têm que ter firmeza. E aqui a palavra vai nos dizendo que Jerusalém está edificada como uma cidade que está firme. Meus queridos, compreendam. Jerusalém naquele momento, biblicamente falando, foi o lugar escolhido por Deus, era a capital de Israel, e foi o lugar escolhido por Deus para adoração. Então os judeus, eles iam ao menos 3 vezes por ano para as festas judaicas. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Não havia como nós temos aqui cultos semanais, mensais. Eles se reuniam basicamente nesses 3 momentos. Não que eles não adorassem antes, mas era o momento que eles se encontravam. E naquele momento ali, Jerusalém era o único local onde eles se reuniam. Mas quando o Senhor Jesus veio, aquilo que era sombra, agora deixou de ser sombra e passou a ser realidade. E o Senhor diz em certo momento da palavra: não mais nesse monte, não mais em Jerusalém, mas em qualquer lugar, o nosso Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, não importa mais esse lugar, Jerusalém, onde eu e você estivermos, nós somos templos, nós somos casa de Deus. Onde eu e você estivermos, onde as nossas famílias estivermos, nós somos verdadeiras casas de Deus. Amém, igreja? E a palavra vai continuando, verso 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, conforme o testemunho dado a Israel, para exaltar o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que nós tínhamos 12 tribos, e nessas tribos haviam pessoas muito diferentes. E nessas tribos, embora cheia de diferenças, naquele momento eles se reuniam, eles se uniam para adorar o Senhor. O texto está nos falando que há alegria, não somente por ir à casa do Senhor, mas há alegria porque há união, há alegria porque há unidade, há alegria porque há, independentemente das diferenças, o nosso Deus é um só. Nosso Deus é um só. E eles vinham de todos os lados, assim como nós viemos hoje. Uns vieram de carro, outros vieram a pé, outros vieram de outros veículos. Uns vieram de longe, outros vieram de perto. Mas todos nós viemos para a mesma coisa: adorar aquele que é digno de honra, de louvor e adoração. No verso 5... nós temos: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi.
Jerusalém não somente era o lugar onde adorava-se a Deus, mas Jerusalém também era um centro de justiça civil. Lá eram julgados os casos. E ao mesmo tempo, a palavra nos dá a possibilidade de entender que lá havia a justiça de Deus. E a única justiça que sacia o homem é a justiça de Deus. Porque nela não há erro, não há falha. Nela não há pressa, não há atraso. Ela chega na hora certa. Ela faz do jeito certo. Porque Deus faz para ninguém mais desfazer. No verso 6, 7 e 8, nós temos uma junção. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Está falando de paz. Está dizendo que aqueles que amam Jerusalém serão prósperos, mas eles deverão orar pela paz. No verso 7, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por amor de meus irmãos e meus companheiros, agora direi: que a paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus irmãos, aquele povo, quando ele buscava, quando ele ia à casa do Senhor, e ele chegava em Jerusalém, naquele momento, eles sentiam paz, eles sentiam segurança. Sabe quando a gente está aqui na igreja, que parece que o mundo pode pegar fogo lá fora, mas a gente está em paz, a gente está em segurança, porque a gente está adorando o Altíssimo. E esse povo estava assim, ele chegava e sentia paz, ele sentia segurança. E quando ele saía, ele também levava essa paz e essa segurança. Porque a paz, ela não é necessária somente dentro. A paz é necessária também fora. Paz fora, sem paz dentro, você se aborrece, você se entristece. Irmãos, a paz, ela é necessária, e Cristo é a nossa paz. Cristo é aquele que traz a paz, que excede todo o entendimento. A igreja do Senhor busca paz, e a paz está em Jesus. Diante dessas breves considerações, queria então começar a falar um pouco para os amados irmãos sobre este salmo, e agora aplicando às nossas famílias. Nós já entendemos que era um grupo de peregrinos que estavam em direção, seguindo a casa do Senhor, que quando eles adentravam lá, eles admiravam, se sentiam seguros, se sentiam em paz. E essa paz não se restringia a Jerusalém, mas essa paz os acompanhava. E o que tem a ver, meus amados irmãos, este salmo com as nossas famílias? O que tem a ver este salmo com a minha vida familiar, com a sua vida familiar? Se nós observarmos, eles vinham de lugares muito distantes, às vezes, eles passavam vários dias caminhando. Tem que ter fé, irmão, para caminhar. Porque se a gente não tiver fé, a gente volta, a gente desvia, a gente atrasa, a gente sai da rota. Mas quando eu e você temos fé, essa fé nos faz caminhar até nós chegarmos à casa do Senhor. Quantas vezes eu e você não queremos vir à casa de Deus? Não é verdade? Nós não queremos, por nós não queríamos vir. Mas o Senhor, Ele insiste, e o Espírito Santo diz assim: você vai. Irmãos, as nossas famílias
também são assim. Muito se tem falado de famílias, mas as famílias continuam se desestruturando, continuam se desintegrando. Casamentos acontecem hoje, daqui a pouco, quem estava casado não está mais. Você olha para a família e existe uma desestrutura. E aí você olha e diz, o que é que está errado? Por que está errado? Eu queria dividir com os amados irmãos algumas coisas nessa noite, olhando para esse texto do Salmo 122. A primeira coisa, meus amados irmãos, eu e você temos uma certeza: não há famílias perfeitas. Existe alguma família perfeita aqui, irmãos? Tem alguma aqui? Mas às vezes, eu e você, nós olhamos para uma família e achamos que aquela família é perfeita. A gente olha e diz, mas é tão bonita aquele casal, mas é tão bonita aquele filho, aquela filha. Meus amados irmãos, talvez chegasse para nós agora o seguinte convite: passe uma semana com aquela família. E sabe o que era que iria acontecer? Eu e você iríamos ver que aquela família não é perfeita. Nela há falhas, nela há divisões, nela há decepções, nela há frustrações. Mas eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos: quando eu e você estivermos na presença do Senhor e colocarmos a nossa família na presença do Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Eu e você não vamos desistir no meio do caminho, porque a fé não vai nos deixar. A gente vai olhar para um filho que ainda não se converteu e diz, eu não desisto, Senhor, porque eu não faço nada, mas eu sei quem pode fazer. A gente vai olhar para um marido, para uma esposa, que olha e diz assim, eu não quero nada com Deus. Mas dentro de nós, a gente vai continuar tendo fé, caminhando nos dias bons e nos dias maus, e dizendo, Senhor, eu não posso, mas Tu podes, Senhor. Tu fazes o que eu não faço. Tu podes o que a gente não pode. E é por isso que esse salmo tem várias características ou atitudes que eu e você deveremos adotar nas nossas famílias. Meus amados irmãos, primeira característica ou primeira atitude, olhando para o Salmo, queria que os amados mantivessem a palavra aberta. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O texto está falando de casa do Senhor. E a nossa casa é o que, meus amados irmãos? O que esse texto está dizendo não se restringe à igreja. O que esse texto está dizendo pode ser aplicado às nossas casas, às nossas famílias. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A primeira atitude de alguém que quer uma família transformada é se alegrar na presença do Senhor e na presença da sua família. Irmãos, às vezes nós temos olhado para as nossas famílias e dito assim, eita, agora é a hora de ir para casa. Agora é a hora de ver o esposo, a esposa, os filhos. Eu nem queria ir. Nós temos tanto tempo para criticar nossas famílias, para apontar os erros, as falhas, mas muitas vezes nós não passamos momentos de alegria
com as nossas famílias. E aqui eu não falo uma alegria natural. Essa alegria é uma alegria sobrenatural. Essa alegria é uma alegria espiritual. Essa alegria é uma alegria independentemente das circunstâncias. Hoje existe uma confusão entre estar alegre e ser alegre. O mundo muitas vezes está alegre, mas é o povo de Deus que é alegre. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos dentro de nós a presença do Senhor, e essa presença nos dá força. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Onde está a força da família? Na alegria, e essa alegria quem te dá é o Senhor. E às vezes eu e você estamos passando momentos tão difíceis, porque eles vêm mesmo, viu? Eles vêm mesmo. E às vezes a gente olha e diz assim: está tão difícil para louvar, está tão difícil para orar, está tão difícil para caminhar. Mas eu quero dizer nessa noite, assim como declarou o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu continuarei me alegrando e exultando no Deus da minha salvação. Essa é a alegria, irmãos. Se eu e você perguntássemos aqui a qualquer um: você está tendo problemas agora? Provavelmente a resposta seria: claro. Talvez uns nesse momento com problemas maiores ainda do que outros. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quem sabe quem é o Deus a quem ele serve, no meio do vale da morte, tem certeza que o Senhor não nos desampara, que o Senhor está conosco. Quem traz alegria para a família não são as situações, não são as circunstâncias, é a presença do Senhor. E na presença do Senhor, nessa caminhada de fé, as famílias vão se transformando. As pessoas olham e dizem: como pode haver alegria naquela casa? Era para estar havendo dor, era para estar havendo preocupação. E aí nós respondemos: por nós não temos alegria, mas por Deus nós somos alegres e vamos continuar buscando dia após dia ter uma família abençoada. Amém, irmãos? Não prenda a sua alegria nas correntes das circunstâncias. Amarre sua alegria no Senhor, porque independente do que você passar, você vai ser alegre. Você vai ter palavra para dizer. Mesmo você derramando lágrimas, você vai ter algo para dizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias. A segunda coisa, meus amados irmãos, que nós nos deparamos, como também a atitude que uma família deve ter, está aí no verso 2 e 3, né? Os nossos pés estão plantados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que está firme. Irmãos, uma das coisas que mais tem faltado hoje, não só às famílias, mas a nós individualmente, é a firmeza. Tem pessoas que levantam o braço e dizem assim: ah, eu aceitei Jesus, eu agora vou fazer tudo. Ele é capaz de derrubar uma parede e reconstruir. Mas daqui a alguns anos, o cansaço vai chegando. Porque quando a gente não se alimenta, a gente vai ficando fraco. Quando não há banquete espiritual e nós não estamos nos alimentando, nós vamos enfraquecendo, nós vamos ficando inconstantes, nós vamos ficando frios. E um dos males desse século é a frieza.
porque só está firme quem é constante, quem constantemente está firmado na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, Jesus, ao falar sobre firmeza, ele exemplifica com duas casas, uma que fica sobre a rocha, outra que fica sobre a areia, e as tempestades vêm na vida de ambos, do que construiu na rocha e do que construiu na areia. Então já nos leva a entender que não são as tempestades que vão diferenciar as nossas famílias, porque nas nossas famílias vai ter choro, na nossa família, na minha, na sua, vai ter morte, vai ter doença, vai ter renúncia. Oh, meus amados, mas mesmo nessas famílias, quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus, a cura, a salvação, a bênção, bênçãos sem medidas, que eu e você olhamos e dizemos: Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor derrama da sua graça. Ter firmeza, as famílias precisam ter firmeza, e essa firmeza, eu quero dizer para os amados, não está no marido, nem na esposa, nem nos filhos. A firmeza está em Cristo, viu, irmãos? A firmeza das nossas famílias. Se Jerusalém era firme, a nossa família precisa também ser firme. E com essa firmeza, ela só pode acontecer se eu e você estivermos firmados na palavra do Senhor, firmados na rocha que é Jesus. Aí sabe o que é que vai acontecer, meus amados? Virão dias maravilhosos, e eu e você estaremos louvando a Deus, mas virão dias difíceis, sombrios, negros, e continuaremos louvando a Deus, porque a nossa firmeza não está nas pessoas, a nossa firmeza não está nas circunstâncias, a nossa firmeza está no Senhor Jesus. Ele pode, Ele é firme, porque muitos casamentos, como eu já disse, hoje se acabam tão rapidamente. Irmãos, talvez se eu e você aqui conversando sobre talvez até um dia do nosso casamento, quantos de nós não diríamos: eu já até pensei em me separar, eu já até pensei em me divorciar? Não sei, mas eu quero dizer uma coisa: quem edifica nossa casa não somos nós, quem edifica nossa casa é o Senhor. Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Meus irmãos, as famílias precisam estar firmes em Jesus, na palavra, na presença, no Senhor, porque se isso acontecer, pode demorar, mas a promessa, eu creio nas promessas que estão na palavra do Senhor. Amém? Ainda caminhando, no verso 4, nós temos uma terceira atitude. Para lá sobem as tribos do Senhor, conforme o testemunho dado a Israel, para exaltar o nome do Senhor. Essas tribos estavam juntas, diferentes, mas unidas, num só propósito. E o que é que eu quero trazer para os amados irmãos? Família, irmãos, é como tribo, é diferente, mas tem que estar unida. Família tem que estar unida. O Senhor disse certa vez que a casa que está dividida, ela não subsiste. Irmãos, nós não podemos ter nossas famílias abençoadas se dentro da nossa casa for lugar de divisão, for lugar de separação, não tiver unidade. Irmãos,
Tem horas que o marido está bem fraquinho, a esposa está mais forte, ela ajuda, um vai levantando o outro. Às vezes são nossos filhos, irmãos, hoje a gente está em pé, amanhã a gente cai. Mas quando tem unidade, união em casa, Deus nos dá suporte. Não adianta, irmãos, eu e você estarmos aqui todos os cultos, todos, não falta um. Mas como família, nós somos desunidos. Como marido e mulher, nós somos estranhos. Como pais e filhos, são filhos distantes dos pais, pais distantes dos filhos. Deus tem projeto para a família, e essa família tem que estar unida. Muitas vezes eu e você não percebemos isso, irmãos. A gente acha que só basta estar na igreja, que só basta estar unido aos irmãos da igreja, que só basta estar bem na fita. Mas Deus sonda os corações, viu? Deus sonda os corações. E eu quero dizer aos amados irmãos, que igreja é a reunião de famílias. Se as famílias estão divididas, vai chegar na igreja, viu? Porque família dividida vai acabar gerando igreja dividida. O Senhor quer nos dizer nessa noite, assim como as tribos, elas se uniam, assim como a arquitetura de Jerusalém, uma casa ficava junto da outra, dando suporte. Quer que eu e você, cada um de nós, como pai, como filho, como mãe, como irmão, que eu e você sejamos unidos, amém? Onde há união, Deus está presente. Irmãos, a união ela é necessária para a vida familiar, para nós estarmos verdadeiramente atingindo essa quarta característica que nós vamos falar agora, do verso 6 ao verso 8. A paz. Como a paz é importante, não é, irmãos? É muito bom orarmos pela paz mundial. É glorioso. Mas nós precisamos começar orando pela paz dentro de casa, viu? Não adianta estar orando pelo país A, B e C e deixando de lado a sua família, e deixando de lado a sua casa. Irmãos, talvez nenhum lugar do mundo a gente precise mais de paz do que nas nossas casas. É lá onde a gente come, é lá onde a gente dorme, é lá onde a gente vive. E não adianta a gente ter uma fita bonita fora, mas é necessário dentro também. A palavra está dizendo aqui que havia orações pela paz, porque Jerusalém era muito atacada, como ainda é, né? E nisso, o salmista pede que se ore para que não haja essas batalhas externas. Mas ele não só pede pela paz externa, ele pede também para que seja orado pela paz entre muros, dentro. Irmãos, o Senhor está nos dizendo nessa noite, não adianta ter paz só fora. É necessário ter paz dentro dos muros, dentro da casa, paz fora, paz dentro, porque se eu e você deixarmos alguém roubar a nossa paz, quando nossa paz é roubada, nós não somos mais instrumentos de paz, nós somos instrumentos para tirar a paz dos outros, entende? Se eu e você queremos ser instrumentos de paz, nós precisamos buscar o príncipe da paz. E o príncipe da paz, ele vai trazer paz.
mesmo nas guerras, mesmo nas lutas, mesmo nas batalhas, e quando o inimigo colocar inúmeras batalhas externas, é o mundo caindo e eu e você glorificando o Senhor. É tudo ruindo, as estruturas sociais estão ruindo, mas o Senhor deve ser glorificado. Ele é bom, Ele não perde o controle, o domínio e o poder de todas as coisas, meus irmãos. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, saiba que é Ele quem traz paz, e Ele não só traz paz de fora, Ele traz a paz para dentro das nossas casas. Ele traz a paz para dentro das nossas famílias, porque quem transforma não é ninguém, quem transforma é o Espírito Santo. É Ele que transforma. Continue tendo fé. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Meus irmãos, famílias transformadas pela fé, famílias transformadas por Deus, são famílias que têm alegria na presença do Senhor, são famílias que têm unidade, são famílias que têm firmeza, são famílias que têm paz. Se eu e você queremos todas essas maravilhosas bênçãos, tem um caminho, Ele é a verdade. Ele é a vida. Só Ele, irmãos, Ele vai nos sustentar. Todos os dias, sustentar a nossa casa, sustentar nossas famílias. Nessa noite, o Senhor quer nos dizer: não tenha medo, eu estou contigo. Grupo de louvor, peço licença, 2 minutos, fiquem de pé. Venham para cá, meus amados. Eu queria 2 minutinhos dessa música, desse louvor que eu pedi aos irmãos. Eu queria que vocês ficassem de pé. E eu queria fazer um momento de comunhão. Se você está perto de sua família, glória a Deus. Mas se você não está perto da sua família de sangue, você está perto da sua família aqui, da casa. E nós queríamos louvar o Senhor com esse hino maravilhoso e fazer uma comunhão com a igreja do Senhor. Amém? Amém. Meus amados. Glória a Deus. Cantemos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração bem inspirado.
Senhor possa abençoar nossas famílias e que nós façamos como esse louvor tão lindo disse agora, que nossas famílias tenham corações restaurados, regenerados, que nossa casa seja casa de Deus, seja compromisso. É isso que o Senhor deseja. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Meus amados.